Saldo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Nilo, sou o irmão Nilo. Deus tocou no meu coração para mim fazer esse vídeo, para que através desse vídeo, através das minhas palavras, inspiradas por Deus, venha haver uma mudança na sua vida. Que através dessa palavra, você venha encontrar um jeito de achar o seu milagre, de receber o seu milagre. Porque Deus age de muitas formas, de formas diferentes. E Ele me trouxe uma dessas, uma maneira de você chegar ao seu milagre. Então eu queria que você se atentasse ao que Deus tem a falar. Você que estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu estou aqui não como um simples homem, mas como um vaso de Deus, como boca de Deus. E Deus colocou no meu coração essa mensagem que se encontra em Mateus 15, versículo 29 ao 39. E eu vou dividir em algumas etapas. E vamos começar primeiro com os 2 primeiros versículos, que dizem assim: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Irmãos, vemos nesse texto que o povo sabia das maravilhas que Deus era capaz de fazer, que Jesus estava fazendo, e muitos acreditavam que Ele era o Messias, muitos não acreditavam, principalmente aqueles que eram muito religiosos, aqueles que deixaram se corromper pela letra, porque a letra mata, aqueles que esqueceram do amor, da fraternidade e passaram a se apegar apenas na letra, esqueceram que Deus é amor. Então, o que nos atenta nessa palavra é que aquele povo que ouviu falar desse Jesus levava doente, levava coxo para serem curados. Talvez, irmão, você esteja buscando uma cura de Deus. Talvez você sofra de uma enfermidade, ou talvez você tenha uma deficiência, que há tempos você vem buscando uma solução, uma cura, você clama a Deus e não recebe essa cura. Mas Deus me colocou isso no coração para mostrar uma forma de você receber esse milagre. Irmãos, nós vemos que a palavra de Deus diz que eles levavam aquele povo para ele, chegavam lá, colocavam aos pés dele, e ali ele os sarou. Irmãos, então o que temos que notar é que a palavra diz que colocava aos pés de Jesus. Então, se você quer receber a sua cura, se você quer receber uma libertação, um milagre de Deus, caia aos pés de Jesus, fique aos pés de Jesus, e Ele vai mudar a sua vida. Agora também é necessário lembrar que muitos estão, até você, pode ser você que esteja dizendo: mas e aqueles que são deficientes e estão na igreja há anos e não receberam a cura? Olha só, Deus cura todos os doentes, todas as doenças, mas não cura todos os doentes. Muitas vezes pode ser a forma dele buscar que está errada, ou às vezes uma grande prova de Deus para testar a fé dele. Mas também é necessário compreender que para servir a Deus, nós temos que servir por amor. Se a pessoa está buscando a Deus apenas pelaquela cura, ela não vai receber aquela cura. Se ela está ali, esse servir a Deus é só nessa intenção, Deus não vai dar aquela cura. Ela tem que a palavra de Deus não diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Então é necessário compreendermos, é
necessário tomarmos a razão da situação e entendermos que precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é esse reino de Deus? O que é essa justiça? O reino de Deus é uma palavra. O reino de Deus é buscar os aflitos, tirar os aflitos do mundo. É levar esse Deus àqueles que estão em meio ao vício, àqueles que não conseguem se libertar. Se você, meu irmão, está há muito tempo na casa de Deus, servindo a Deus, e no intuito de receber essa sua cura, apenas de receber a sua cura, esqueça um pouco, não deixe de pedir a sua cura. Não deixe de pedir a sua cura, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque levar uma palavra fraternal àquele que precisa. Se conscientize que é necessário fazer aquilo que Jesus quer, estar aos pés de Jesus, como aqueles enfermos estavam. É você fazer a vontade de Deus, você ouvir a palavra de Deus, você levar a palavra de Deus, você trazer aqueles que realmente precisam, porque você precisa de um milagre de Deus, mas tem aqueles que precisam de Deus na vida deles. Irmão, se você fizer isso, tenho certeza que quando você menos esperar, o seu milagre vai chegar. Deus vai fazer a diferença na sua vida. Então coloque a vontade de Deus à frente. Deixe a sua vontade para depois. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu vá lá, que eu pregue. A vontade de Deus é que eu vá lá e que eu fale uma palavra amiga, que eu abrace aquele que está precisando de Deus, que eu mostre esse Deus vivo naquela pessoa. Então eu vou fazer isso. Quando você coloca as vontades de Deus em primeiro lugar, as portas se abrem para você. E seguindo mais à frente, vemos que no outro versículo diz assim: de tal sorte que a multidão se maravilhava, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam ao Deus de Israel. Irmão, outra coisa que temos que buscar a glória de Deus. Muitos querem ter um defeito na voz e querem ser curados para a sua própria glória. Muitos estão com deficiência, não conseguem andar e querem ser curados para ficarem mais bonitos, para conseguirem um casamento. Isso é de Deus, você tem que ter essa vontade mesmo. Mas e aí, você está colocando essa vontade na frente da vontade de Deus? Se você estiver fazendo isso, isso é um impedimento. É necessário que nem nessa primeira etapa que eu falei, nessas primeiras palavras, colocar a vontade, o reino de Deus à frente. Ah, eu quero sim ficar bonito, eu quero ter uma voz bonita, porque eu tenho uma deficiência na voz, para me conseguir um casamento. Mas lembre que um dia Deus, como noivo, e a igreja como noivo, um dia Ele vai vir nos buscar. E Ele vai requerer as almas daqueles que deixaram de fazer o bem. Quando você deixa de fazer o bem, você perde. Então é necessário se atentar às almas que estão se perdendo, se atentar a essa vontade de Deus. E deixe a sua vontade em segundo plano. Por quê? Porque se você deixar a sua vontade em segundo plano e fazer aquilo que Deus quer, aquilo que faz bem para o reino de Deus, seu milagre vai chegar. Mas, entrando nesse versículo, a glória tem que ser de Deus. Busque uma glória para Deus. Glorifique a Deus pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor, em volta de você. Porque talvez você não recebeu esse milagre que você tanto deseja, que você tanto busca, mas você já notou a diferença que ocorreu na sua vida? Você já prestou atenção que as pessoas, quando estão ao seu redor, elas se sentem bem porque o Espírito de Deus está sobre você? Irmão, e se você que está vendo esse vídeo
Você ainda não teve uma experiência com Deus. Busque esse Deus. Busque esse Deus. Você vai receber o seu milagre também. Vemos mais à frente, dizendo a palavra de Deus: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse: quantos pães tens? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Irmãos, vemos que depois que Jesus curou algumas pessoas, porque a multidão era muito grande, já se fazia tarde, eles estavam em meio ao deserto, e Jesus se preocupou com aquela multidão que estava sem comer. E ele pediu aos seus discípulos que procurassem alguma coisa para comer, perguntando o que tinha. Os discípulos disseram: a gente só tem 7 pães e poucos peixinhos para toda essa multidão. Irmãos, e era pouco diante da multidão. Irmão, mas diante disso, você tem alguma coisa a oferecer para Deus? Você pode até ter falado agora não, mas você tem, nem que seja pouco, ou que você pensa que é pouco, porque você tem a sua vida para oferecer a Deus, e a sua vida é muito. Não tem dinheiro no mundo que pague uma vida. Então, você tem algo para oferecer para Deus. Ah, mas eu tenho que dar a minha vida para Deus, oferecer a minha vida para Deus. Mas que nem diz no título aqui, no texto, que nem diz nesse texto, o pouco ele transforma em muito. Ofereça a sua vida que você acha que é pouco, ou que você tem que você acha que é pouco. E Deus vai multiplicar. Você vai ter vida em abundância. Você vai ter pão em abundância. Você vai ter fartura. Porque esse Deus, esse Jesus é um Deus de multiplicação. Esse é um jeito de chegar a um milagre. Ofereça o pouco que você tem para Deus, ou que você acha que é pouco. Porque o que você dá, mesmo sendo uma migalha, sendo o que você tem, e você dá para Deus de coração, Ele multiplica. Porque o seu pouco, dado com o coração, para Deus é muito. E vemos mais na frente, irmãos. Então mandou a multidão que se sentasse ao chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e o deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Irmãos, a palavra de Deus diz que naquela multidão tinha 4.000 homens do sexo masculino, fora crianças e mulheres. O homem aqui não se refere ao homem como a espécie, mas o homem, o ser de sexo masculino, fora crianças e mulheres. Eram 4.000 homens, 7 pães e poucos peixes. Jesus multiplicou. Esse Jesus pode multiplicar na sua vida. Se você está passando por dificuldade financeira, Deus coloca no meu coração para te dizer isso, que muitos criticam dízimo e ofertas na casa de Deus. Irmãos, na palavra de Deus diz que temos trago os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, para que nela haja mantimento. Então, irmãos, isso não é uma coisa criada pelo pastor, criada pelo padre, criado por algum líder de alguma denominação. Isso é bíblico. A igreja tem que pagar água, luz, tem que comprar cadeiras, tem que comprar produtos de limpeza, tem que arcar com algumas despesas.
necessário, Deus faz um milagre dessa forma. Se você, Deus colocou isso na palavra, trazer o dízimo, porque através do dízimo é uma questão de fidelidade. Você dá o dízimo, mantém a igreja e Deus te honra. Deus te dá saúde para trabalhar. Deus multiplica o pouco, Ele faz muito. Porque há espíritos que entram na vida material que só são repreendidos com dízimo e oferta. Você pode orar, você pode jejuar, ele não vai sair. São os espíritos que estão em meio ao material, em meio ao seu dinheiro. Se você dizima, ele sai, que é o devorador, o migrador, o cortador. Ele sai e o pouco se torna muito. Agora, se você ficar, não, dinheiro para o pastor, não, o pastor, irmão, faça a sua parte. Dê o seu dízimo, devolva o seu dízimo, porque já foi Deus que te deu saúde, Deus te deu um emprego. Devolva, seja fiel com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Para de acusar as igrejas, pare de dizer que o pastor é ladrão, pare de dizer que aquele outro é ladrão. Vemos, Deus também me leva a falar isso, vemos esses grandes pastores que estão em meio à mídia, e muitas vezes vemos tantas coisas, tantas notícias, tantos ataques, e às vezes ajudamos a futucar, ajudamos a falar desses pastores. Irmãos, a mídia distorce as coisas, a mídia leva uma notícia do jeito que ela quer, ela puxa para o lado que ela achar melhor, ela vai fazer uma entrevista, ela vai mostrar do jeito que fique bom para ela, do jeito que tenha mais audiência. Então, irmãos, vamos parar de ajudar a mídia a escandalizar a igreja, a obra de Deus, porque o verdadeiro líder da obra de Deus é o Espírito Santo. Será que ele vai se agradar quando você falar aquela denominação é isso, aquela igreja é isso? Cristo é o fundador da igreja, o Espírito Santo é o dirigente da igreja, o nosso grande líder é Deus. Então vamos sim orar por essas pessoas. Às vezes mostra erros que eles cometeram, mas vamos orar, porque não dá nem para a gente saber ao certo se realmente ocorreu, porque a mídia é o que está por trás das câmeras, mostra aquilo que foi filmado e por trás das câmeras. Será que nós não estamos julgando um grande servo de Deus, um homem abençoado, um ungido de Deus, um protegido de Deus, e assim atraindo maldição para nós? Então, irmãos, é isso que eu queria trazer ao seu coração. Primeiro, que para receber o seu milagre, a sua cura, é necessário estar aos pés de Jesus, fazendo as vontades, aquilo que agrada ao reino de Deus, aquilo que é necessário para que o reino de Deus prospere, como a busca das almas. E outra coisa, irmãos, que ofereça o pouco que você acha que é pouco, mas diante de Deus é muito, como a sua vida, o pouquinho do seu tempo, o pouquinho, o seu dízimo, a sua oferta, a sua paciência, a sua boa vontade, a sua palavra, o que você pode fazer para Deus, ofereça para Deus e Deus vai multiplicar na sua vida. E não importa, outra coisa, não importa se é pouco e a multidão é muito. Se você acha que é só um Deus gigante, irmãos, um Deus que pode saciar não só uma multidão de 4.000 homens e várias mulheres e várias crianças, mas um Deus que pode abençoar e prosperar um universo. Você pode pensar, um Deus é pouco, mas não é. Esse nosso Deus, esse Deus Todo-Poderoso, esse Jeová, essa Santa Trindade, Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, é a única água que sacia a sede da humanidade. Então, irmão, que através dessa palavra você receba a sua cura, receba a sua bênção.
Agora, se você creu, se você está disposto a receber o seu milagre, eu quero orar por você. Olha só, e antes, você que talvez não teve ainda um encontro com Deus, você que ainda não é evangélico, você que ainda não se acha, não se julga, se diz como um servo de Deus, você que está afastado do caminho do Senhor, essa é a hora. Reconcilia, confessa a Jesus Cristo aí como seu único e suficiente Salvador. Receba Ele. Não é preciso, se você está preso a algum vício, quem disse que você precisa largar o cigarro, a bebida para aceitar Jesus? Aceite a Jesus e deixe que o Espírito Santo faça o resto. Com o tempo você vai deixando o vício, vai deixando as coisas que são do mundo, ou seja, você nem deixa, você se aproxima de Deus e o mundo se afasta de você. Então, quer mudar de vida? Aceite a Jesus. O mais importante, depois dessa vida, tem uma vida eterna. E aí, o que você tem guardado para quem é? Tem um inferno, tem um céu, e nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. E eu vou pedir que Deus abençoe a sua vida e traga a cura, a libertação para você. Incline sua cabeça, feche os olhos e receba o milagre de Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai, eu clamo, meu Deus, meu Pai, agora por essas vidas, Pai, que estão vendo esse vídeo. Essa pessoa, Pai, que está do outro lado, que ouviu essa palavra, Pai querido, se atentou ao Teu chamado e à Tua voz, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo espírito maligno sobre a vida dela. Eu repreendo agora, Pai, toda enfermidade, toda falcatrua do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, bate em retirada agora, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Eu repreendo toda enfermidade e decreto a cura na vida dessa pessoa, Pai, que está do outro lado, de cabeça inclinada, crendo na Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora sobre a vida dela as Tuas bênçãos, os Teus milagres, a Tua multiplicação, a mudança de vida, Pai querido, a libertação dos vícios, a libertação do mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto a vitória sobre a sua vida. Creia, receba, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, fica com Deus. Amém?